Aí, último bloco, pessoal. Aí, último bloco, último bloco. Aí, já vou chamar a Maia aqui. Mas eu não tô conseguindo chamar, tu consegue me chamar? Consegui. Aí, bom, o pessoal tá guerreiro aí, quero dar parabéns pra vocês. Primeiro, como manda o figurino, né? Mas, Michele, Nossa. você me paga, Michele. Já agradecendo a energia da Maiara, depois a gente faz o agradecimento com o Mano Figurino, mas também parabéns a vocês que estão até agora com a gente aqui. Né? Vocês Gratidão. podiam, vocês podiam estar em alguma live sertaneja, nem sei se hoje tem, podiam estar em alguma live porcaria sobre discussão e ódio político, né? Vocês estão aqui na live de conteúdo, então isso já mostra como vocês são diferenciados. Tanto para você que está aqui ao vivo, você que vai assistir depois no replay ou está aqui no replay, né? Então, parabéns por estar dedicando seu tempo a um conteúdo que, de fato, muda vidas, né? E muda a sua, principalmente porque você já está na busca desse conteúdo. Então, se você já está nessa busca, você já está mudando alguma coisa em você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos falar um pouquinho sobre mito de atração de amor. Então, tu falou uma coisa interessante, mas acho que a gente pode explorar mais isso, certo? Tá. Eu não atraio o que eu quero, eu atraio o que eu sou. E aí esse mito de talvez fazer visualizações de almas gêmeas e o blá 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 blá, comercial que vendem por aí, né? Cai por terra, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Mais um pouquinho. Olha, quer que eu desvende os meus segredos? Não, não, mas assim, para o pessoal Tô entender, brincando, não, é brincadeira. Brincadeira. existe um mito comercial de que basta eu visualizar que as coisas vão acontecer. Quem viu o E não segredo viu que não funciona assim, né? Enfim, tu é Hélio, existe esse mito da visualização e existe uma outra coisa, que as pessoas não entendem o que que significa eu atraio o que eu sou. Daí a pessoa fala assim, nossa, mas eu sou boazinha, eu sou fiel, e eu atraio, sei lá, falando de mulher, né? Atraio homem que não presta, eu atraio traição pra minha vida. Por quê? Tipo, daí a pessoa não consegue entender qual é a dinâmica, tá? Quando a gente fala assim, o outro, o externo é um reflexo do interno. O outro é um espelho. As pessoas não entendem o que que significa isso, tá? Eu sempre falo isso. Porque assim, o que que significa o outro é um espelho? Porque não é que o outro, muitas vezes, sim, tem o mesmo comportamento, mas às vezes não. O outro é um espelho em que nível? Porque ele espelha, na verdade, não é o comportamento. Ele espelha um sentimento que está dentro de mim. Então, o comportamento dele revela em mim um sentimento. E é esse sentimento que está mal resolvido, que enquanto ele não é resolvido, a gente sabe pela física quântica, que a gente emana, volta. Né? Existe um campo eletromagnético e esse campo, o que eu emano nesse campo? Frequência. Qual frequência? Do sentimento. Mas qual sentimento? Não é esse sentimento consciente aqui, né? Daí entra nessa coisa da visualização. Mas eu visualizo e eu sinto. E como é que eu não tá vindo para minha vida isso? Não, porque a mente consciente ela é só 5%, né? E as emoções não estão num outro nível, estão no nível do inconsciente. Então, o outro é um espelho nesse sentido, porque é o sentimento, né? Então, às vezes, assim, eu tenho um sentimento lá de rejeição, né? Ou, sei lá, de abandono. Aí eu estou emanando esse sentimento de rejeição e de abandono. Eu vou atrair pessoas, situações, eventos que vão fazer o quê? Vão espelhar um sentimento em mim que vão validar, e esse sentimento vai ser validado. Então eu posso ser a mais boazinha, eu posso, sabe, ser amorosa, e aí eu atraio uma pessoa que é ruim, uma pessoa que trai. Por quê? Porque essa pessoa, aquilo que a Elaine fala, né? Ela tá sendo um ator, porque ela tá vindo e ela tá revelando um sentimento lá de rejeição, né? uhum. De rejeição. Então é nesse sentido, então, porque existe uma dinâmica do inconsciente, né? Não basta só visualizar. E por isso que eu não atraio o que eu quero, o que se quer, e sim o que se é. O que eu sou em que nível? No meu sentimento, Consciente. no Consciente. consciente, Tá, no inconsciente, né? perfeito. Então, aí você sabe que assim, ó, o ano passado eu tive acesso a um vídeo da Maura da Banese, muito bom, que é Uhum. como atrair um amor usando a lei da atração. E eu não fiz aquilo mentalmente ali vendo o vídeo e tal, né? E é muito interessante, porque é assim, ela falava o seguinte: primeiro faça uma lista, né? Da pessoa lá que você. Primeiro que você não pode imaginar alguém específico, você já está interferindo numa lei, que é a própria lei do livre-arbítrio, né? E você está limitando o próprio universo.
faz uma lista da pessoa com as características, com os valores lá que você quer. Aí, ok, fez? Agora esquece essa lista. Esquece, joga para o lado. Agora faz uma lista tua. De quais são as tuas características, quais são as tuas qualidades, quais são os teus valores. E aí você compara essa lista, entendeu? A minha lista está de acordo aqui com isso aqui que eu estou querendo, porque se ela não está, eu tenho que me transformar nessa pessoa primeiro. Porque é por isso que a pessoa atrai aquilo, não o que ela quer, mas o que ela é, e o que ela é no nível mais profundo, né? O Thiago fala uma frase também, falou hoje ali para os alunos dele, né? Se você quer atrair alguém interessante, você tem que se tornar uma pessoa interessante, né? No mesmo nível. Então, eu acho que é nesse sentido, né? Aí, quando eu integro masculino e feminino, quando eu deixo de resistir, quando eu deixo de me julgar, né? O julgamento, o auto-julgamento, quando eu deixo de me julgar, é quando eu começo a realmente atrair pessoas que estão compatíveis com isso, que vão ser o meu espelho bom. E ainda assim, mesmo um espelho bom, que vão espelhar sentimentos bons meus, ainda assim, a gente está aqui para evoluir. E a gente, né, evolui no relacionamento também. Então, eu acredito que também vão vir coisas que talvez ainda precisem ser transmutadas, né, sentimentos. Só que, assim, a maneira como eu enxergo isso muda. Porque quando a gente deixa de excluir as coisas, a gente deixa de excluir, inclusive, a própria dor. Eu tenho que integrar a dor. Porque a dor, ela está a serviço de algo, do próprio amor, né? E aí eu passo a encarar aquilo que acontece para mim, não mais com sofrimento, sabe? Não com foco na dor. Isso é uma mudança também de mindset, sabe? Assim, que eu fiz. Se algo me acontece, eu não coloco o foco na dor, e sim no propósito, né? Quando a gente foca na dor, a gente cria sofrimento. Quando a gente foca no propósito, a gente cria crescimento, porque aquela dor, ela se torna uma alavanca de crescimento, né? Aquela dor a gente vira alquimista ali nós mesmos, né? A gente transforma a nossa dor, nossa maior dor, em força, em crescimento, em amor, né? Então, a maneira como, e também no relacionamento é preciso ver isso, quando acontece algo, poxa, me impactou aqui. Impactou, na verdade, o teu ego, né? Porque a tua essência é o ego. Tem alguma coisa ali que tá mal curada, mal resolvida. Meu computador acabou a bateria, tá tentando ver uma pergunta que fizeram, mas eu tô sem meu óculos e eu tô com esse. Deixa eu ver. O Maurício fez a pergunta ali, eu não tô conseguindo ver o final. Maurício. E quando os casais são felizes por longa data, doutora, será uma utopia ou acertar na loteria? Eu acredito que é possível. Ué, se eu não acreditar, a minha crença cria a minha realidade, né? Se a pessoa não acredita nisso, é porque ela já tem experiências, porque ela já tem sentimentos atrelados àquilo ali, que pode vir do próprio inconsciente pessoal dela, de traumas que ela já viveu, que pode vir do inconsciente próprio familiar, que pode vir... isso é programinha, né? A gente diz, é programinha, né? O próprio casamento, as pessoas já dizem o quê? Quando casar muda tudo. Como assim? Né? É só assinar lá o papel. Muda tudo. Né? Quando a brincadeira é como tem uns que falam, depois. é só botar o anel que muda tudo, né? Tem uns que já dizem isso, né? Mas existe um padrão, existe um programinha. Que se a gente não tiver consciente, é uma força oculta isso, né? Dos arquétipos mesmo. Que se a gente não tiver consciente, você entra no programinha também. O teu inconsciente começa a responder com comportamentos, porque são gatilhos ali, então, para isso tudo tem que estar consciente e a nossa crença cria a nossa realidade. Né? Se eu não acreditar que isso é possível, nunca vai ser. Né? Entendi. Então assim, somando o que você está falando, para você. Veja se eu respondi o que você falou da visualização. Eu queria exatamente que tu falasse isso para quem está assistindo o vídeo ter essa consciência que essa busca por esse ser perfeito, né? Primeiro, dá uma pausadinha e dá uma melhoradinha internamente, né? Quem sabe ficar emaranhando um relacionamento atrás de outro, só colecionando decepções, né? Dá uma pausa, faz um trabalho de desenvolvimento, dá uma mexidinha aí, que aí você começa a trair uma coisinha melhor, né? Você não mexer aí na sua bagagem, né? E esperar que o outro vai ser o teu pilar de cura, isso é muito errado, né? Atribuir ao outro esse fator, né? O salvador, né? E isso é um paradigma do amor. Achar que existe um salvador.
Achar que existe Exatamente. um Salvador. Salvador somos nós mesmos. Só que aí entra uma coisa, né? Você falou, ó, ok, eu busco me melhorar. Só que a questão é que às vezes sozinho, Gama, a gente não tem oportunidade, porque é só em relação, quando a gente está se relacionando com pessoas. Porque se eu ficar sozinha aqui dentro da minha casa, talvez eu não vá ter muito problema, né? Uhum. Entendeu? Porque eu Sim, não vou estar conforto, né? Total, né? na zona de conforto, entendeu? Agora, quando eu vou para fora, quando eu me relaciono, aí começa a emergir, né? As questões ali. E emerge o ego também, sabe? A gente precisa se dissociar do ego, sabe? Perceber que, pô, às vezes acontece alguma coisa e é um gatilho. É um gatilho que dispara uma âncora de memória ali, que é uma memória, às vezes, nossa, lá do passado, né? Da coisas que a gente viu acontecer com o pai, com a mãe, e perceber que, opa, isso aqui é só uma memória, eu não sou isso. Eu tenho que criar referências. Não é porque eu não tenho referência de sucesso num relacionamento no passado que eu não possa criar referências de sucesso para o futuro, sabe? Porque a mente, ela está sempre projetando, né? E a gente está projetando imagens, que essas imagens estão com sentimentos. Então, eu tenho que estar consciente de que eu não sou mais aquele, apesar do passado me compor, mas eu não sou aquelas memórias. Eu tenho o poder de co-criar aquilo que eu quero, né? E me dissociando daquelas memórias, me dissociando. A gente fala do ego, eu não sei se o pessoal sabe o que é ego, porque eu demorei muito tempo para entender o que é o ego. Ah, O por que é o favor, amor? explique. Por favor, explique. A gente tá falando da essência, assim, a essência, lá o bebezinho, ele é a centelha divina. Aí, o amor da essência é o amor incondicional. É o amor que não impõe condições, né? Uhum. O amor do ego, o ego ele vai se formando ali com o bebê, que ele começa a receber atenção, ele começa a achar que ele é o centro do universo, né? Começa a exercer poder, dominação. Pode ver que a criança mesmo, ela começa a se tornar egoístinha, né? Quer ter controle sobre os próprios pais. Ali é o ego ali, se fortalecendo, né? E aí forma um amor que nem sei se dá para dizer que é amor, mas é o amor egoísta, que vem do ego, que ele quer, é um amor que ele quer que se sentir amado, né? O E centro, o né? amor da essência é um amor que é o oposto. Ele não precisa se sentir amado, ele ama, né? Amar é verbo de ação. Amar é unilateral, não é se sentir, não quer dizer que a gente não queira, porque a gente tem ego. E a Uhum. gente se fere quando? As feridas do ego, quando a gente não se sente amado, quando existe um abandono, quando existe uma rejeição. Quando Essa tem talvez a coisa. reciprocidade, enfim, a expectativa e a É, reciprocidade estão falhando, né? é o problema da expectativa, né? A Uhum. essência, ela não cria expectativa, entendeu? Porque a expectativa está baseada no meu querer. É Uhum. egoísta, né? É egoísta. O amor da essência, ele vive na apreciativa, tá? A gente tem que trocar a expectativa nos relacionamentos por uma apreciativa. Eu tenho que apreciar o outro assim como ele é. Eu tenho que ver tudo que ele é e apreciar ele. Porque quando eu crio expectativa, eu já estou criando uma projeção daquilo que eu quero. E a realidade normalmente nunca vai ser igual à projeção que eu criei, aquela expectativa. Aí eu me frustro. Eu quem? O ego se frustra. Porque se eu aprender a não ir em apreciar aquilo que o outro é, sabe assim, eu não criei nenhum tipo de patamar. E aí, tudo que vi sempre é mais, entende? Eu aprecio aquilo, né? Tem Então, uma pergunta boa aqui, tem uma pergunta boa de fazer. então eu vejo assim, o ego é isso, o ego ele é criado, é ele que cria a separação, é ele que desenvolve esse centro de egoísmo, né? É o ego que se machuca, é o ego que reivindica amor, né? Porque o amor da essência é o amor de Cristo, né? É o amor de Deus, do todo, é um amor que é incondicional, ele não impõe condição, ele Uhum. simplesmente ama. E se você não me amar, tá tudo bem. Isso tem a ver com você. Eu vou continuar sendo amor, né? Agora, o amor egoísta, que vem do ego, ele é um amor condicional, ele impõe condição, porque ele quer se sentir amado, primeiro. E ele dá amor se ele receber amor, Entendi. né? Então, isso é o amor do ego e o amor da essência é um amor diferente. Ah, mas aí tem como viver só na essência? Aí é um equilíbrio, é um saber apreciar as coisas, porque senão às vezes você tá com uma pessoa que, pô, só tá te maltratando, te judiando, e dá, mas eu sou essência, eu tenho que. Não, não é isso. Tem que Aí entra aguentar.
Tem que aguentar porque é minha missão, né? Então, as pessoas que É, têm tipo, uma distorção assim, né? não, tem limites, né? É. Tem limite, porque amar também é saber dizer não, né? Se eu não O, souber dizer não, o meu sim não deixa, vale nada. deixa eu te perguntar a tua visão. Até a Michelle tá por aí, tá mandando WhatsApp aqui. A Michelle trabalha esse conceito lá com os clientes dela, os consulentes dela, das mentes abusivas, né? E na tua visão dessa concepção toda que tu trouxe pra gente, pra ti, o que é a relação saudável e quando é que ela tá transitando talvez pra uma relação abusiva? Só pergunta fácil, né? Só pergunta básica aqui. É, é que eu nunca. Às vezes a gente sabe, mas nunca formulou um conceito, né, a Sim, respeito sim. daquilo. O que é uma relação saudável e uma relação abusiva? Na tua visão, pensando assim, o que tu. Porque tem gente, às vezes, que quer ser o salvador do marido, quer, né? A mulher que acha que ser companheira, e aí que hora eu vou bater, vou trazer dogmas até religiosos. Dependendo da caixinha religiosa, ela foi convencida que ela tem que ficar casada com aquele ser errante e ela tem que a vida toda tentar edificar aquele homem errante que vai continuar errando, magoando, porque esse é o papel dela. E ela comprou isso aí e para ela isso é o amor, né? Então, assim, tem gente. Porque ela tem um paradigma que amor é sofrimento. Exatamente, exatamente, né? Ó, Mas, assim, mas na tua visão, uma visão mais moderna e dentro do para que tu mim, falou, né? para mim, tá, eu reprogramei e falei paradigma de amor. Eu Tá. percebi que no passado eu tinha um amor ligado a sofrimento e esforço. E para eu me sentir amada, eu tinha uma necessidade, parece, de ver esforço e sacrifício do outro. Eu reformulei isso. Para mim, amor hoje é o quê? Amor é entrega e é leveza. Então, para mim, um relacionamento sadio é aquele onde há entrega e a leveza, tá? Tá. Não é um relacionamento onde tem sofrimento e onde está tendo esforço. Então, Porque se o tiver esforço e sofrimento, não é amor. primeiro sinal para ti, assim, de dar uma dica para as pessoas, fluidez. Sim. A questão é, não quer dizer que não Não tenha vai ter desafio, problema. entendeu? Tá. Não quer dizer ausência de desafio. Não quer dizer ausência, talvez, de dor, Uhum. né? Porque o outro, eu tenho que entender o seguinte: a gente fala de essência e fala de ego. Ah, ok, a gente tem que se reconectar à essência. Aí até o Maurício falou assim: ah, se viver só na essência vai virar um Buda. Então eu tenho que entender que o outro Não sei, talvez ilumine. depende qual que é o propósito da pessoa, né? Talvez Qual que é queira o propósito? iluminar, né? Porque, ó, a gente precisa da mente. É aquilo que eu falei antes, tem pessoas quem vai muito mais por um lado do oriental, acha que, às vezes, pensa que o ego é um vilão, o ego é a causa de todos os males e do sofrimento. A mente, né? Só que Uhum. não. A mente, o ego, ele é um instrumento. Ele é simplesmente um instrumento. Ele não é nem bom nem ruim. O que eu faço com o instrumento é que Sim, vai sim. dizer que é bom. Porque, Como assim, é como uma faca. Uma faca, ela não é boa nem ruim, ela é um instrumento. Eu posso usar uma faca para matar, eu posso usar uma faca para descascar uma laranja, entendeu? Então, fazer uma então arte. assim, Sim, sim. é a maneira como eu saber que eu tenho um ego, porque o ego é necessário. Até porque ó, a pessoa, eu estava lendo uma parte do livro do Osho, A Essência do Amor. Hum. Comecei a ler ele e parei ali, porque meu amigo me mandou. Aí eu não resisti, né? Comecei a dar uma lidinha ali, mas eu tenho que terminar um outro antes. Mas eu comecei a ler ali, fala do ego e tal, e fala assim: ah, e uma pessoa que se vive sem o ego, ele fala assim, é pior do que talvez uma pessoa de uma criança que desenvolveu com o ego. Por quê? Porque a pessoa sem o ego, ela fica sem centro. Porque o ego, ele traz o centro. É uma pessoa que não vai se sentir forte, é uma pessoa que não vai se sentir capaz, é uma pessoa que vai ter medo, que não vai ter autoestima, que não vai ter confiança. Então, o ego, a gente precisa sim, mas é aquilo que a gente falou do equilíbrio, saber transitar, saber utilizar ele. Ele é um instrumento. Ele não eu que uso, eu que utilizo ele ao meu favor, né? Canalizar algo do bem, não permitir com que ele. Então eu vejo assim, ó. O que é abusivo? Amor é entrega e leveza, pra mim, tá? Mas eu tenho que saber que o outro também tem um ego ali, Uhum. né? Ele também tem um ego. Então, e às vezes o ego dele começa, se ele não é uma pessoa que está mais voltado também para esse desenvolvimento, para esse crescimento, começando a entender o que é essência, o ego ele é egoísta.
e talvez ele comece a me sugar, me sugar, me sugar, me sugar, me sugar, e aí se torna abusivo, né? Uhum. Mas pode ser que se torne abusivo, entende? É como eu falei, se eu não souber dizer não, meu sim não vale nada. Até porque, você vê, você fala assim, ah, mas eu sou essência, eu tenho que ser amor, o amor dá. Tá, o amor ele dá, só que aí talvez eu não estou ajudando outra pessoa, porque eu não estou ajudando ela a sair daquele amor egoísta, né? Eu estou só dizendo sim, 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 sim. É como com uma criança, por exemplo, eu não tenho filhos ainda. Você tem filho. Você sabe que se você ficar dizendo só sim, 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 sim para sua filha, isso não É, vai ser bom para ela no futuro. resolve o meu problema, não resolve dela. Ao contrário, É. cria vários. Porque, Não, tô resolve o cansado. teu problema temporariamente, É, né? exatamente. Tu tá Ter sem paciência consciência. ali, aí tu começa a ceder, ceder, ceder. Aguarda as próximas semanas pra tu ver o monstrinho que tu criou, né? Então é bem complicado. Então, isso é uma coisa também que eu já refleti, já conversei com outras pessoas. A gente às vezes acha que o amor é só a polaridade feminina, entendeu? Ai, amor é só o sim, é só o acolhimento, é só a proteção, é só o carinho. Não, o amor também tem o não. O amor também tem esse outro lado, Não, sabe? Às e vezes falar amar eles, tu não imagina o quanto eles esperam e são gratos quando tem esse não. E os limites, né? inconscientemente. Quer ver uma coisa que, embora não é o tema que a gente tratou, mas tem uma coisa que eu acho em Freud, assim, que ele é notável em vários aspectos, tá? Mas tem uma coisa que acho que se o legado, se Freud canalizou, se ele era um médium, tem várias teorias sobre Freud, né? Com certeza não é o Freud da série do Netflix, que lá tá muito distorcido. Mas assim, imagina só, em 1940, quando ele apresenta a teoria e o complexo de Édipo, né? Que no final se entendeu o complexo de Édipo, é se entender os limites de um não, é se Uhum. entender os limites. Olha que interessante, em 1940, isso vale para qualquer cultura hoje. Interessa a religião, interessa o país. Pode ser numa tribo indígena, uma tribo africana, pode ser no Japão, pode ser aqui. Isso se aplica, né? Então, assim, é impressionante. Então, assim, realmente as crianças, os pais não imaginam o bem que vão fazer quando as regras são claras, sabe? Agora, para um pai tomar consciência, eu apanho muito, eu apanho muito. Quando eu me divorciei, a primeira coisa que eu fiz foi botar a filha na terapia e me botar junto. Eu sabia que se eu não me ajustasse como pai, dali para frente, porque acabou a triangularidade. Então, ela ia viver em dois novos sistemas, né? E para o ego, o interventor é um terceiro elemento. É a mãe que tem que dizer para a filha que o pai não é um namorado, que o pai não é, sabe, aquela coisa. Então, eu já sabia que isso ia quebrar. Então, é um esforço ainda mais duplicado, né? Mas é impressionante como a E falta. aí começa uma rivalidade dela com, sei lá, mulheres tuas, namoradas tuas, né? Tipo, é todo É, um. não, ainda tem tudo isso, né? Fora, assim, eu vejo, É, assim, e se eu, isso eu, não é eu, quebrado, eu fiz os divórcios que eu fazia, tu vê, assim, uma maior crise de interferência, geralmente é quando existia o elemento namorado-namorado. Quando entrar, até aqueles separados até estavam bem, sabe? Estavam convivendo. Quando entravam os novos elementos, que geralmente não entravam para integrar, mas entravam para dizer o seguinte: olha, Fulaninho tá casado lá com a Maiara, ela é a mãe da tua filha, exige que ela fique mais. Essa mulher não fica tanto como deveria, porque agora eu quero entrar na bagaça aqui e quero tomar mais tempo contigo, certo? E sim, aí, meu Deus do céu, é uma confusão. Eu vou te dizer é, que presenciei cada um em divórcio, por isso que resolvi não fazer mais direito de família. Era muito complexo. Muito é. complexo lidar com essas intervenções ocultas, sabe? Mas enfim, só para dizer o seguinte, é importantíssimo o limite. É importante. Eu tenho plena certeza também que o amor, principalmente o amor de pai e mãe, não é só ser um momento doce e amoroso. É. Eu tinha essa visão errada. Quando Porque eu o fui. amor tem as duas polaridades. Aquilo que a gente falou, o amor é o feminino é a polaridade feminina, é a polaridade masculina. É também ser firme quando tem que ser. Lembra, ontem eu falei um pouquinho disso para você no áudio que eu te mandei, quando a gente volta na Bíblia, né? Quando a gente Uhum, volta na Bíblia. Porque no Antigo Testamento, lá, o Deus de Moisés, ele trazia um Deus de amor, um Deus mais masculino, que era um Deus masculino. das pestes, dos castigos. Mais austeridade também, né? Isso, da violência. E Jesus ele veio já trazer o quê? Uma nova era de amor. Uhum, Ele veio trazer, ele foi a representação das duas coisas. Ele veio trazer, na verdade, se a gente for parar para observar, a polaridade masculina de Deus, né? Que é entendi. um Deus de amor. O amor cobre uma multidão de pecados, né? Uhum, O perdão, o acolhimento, a proteção, porque ele protegia ali
aqueles que eram excluídos, né? Os vulneráveis. Então, só que ele também tinha a polaridade masculina da força. A Ele não força da expulsou lá revolução. os filhões do templo, entendeu? Então, quando era necessário, sim. Mas ele veio trazer realmente o que é o amor. O amor é tudo, é a integração de tudo. Positivo, negativo, polaridade masculina, feminina. Só que até hoje eu vejo que a gente não entendeu bem ainda o que é o amor que Jesus veio Ah, mostrar. Porque a bom, gente ainda atribui o próprio Deus a uma figura masculina, tem né? gente que não entendeu nem quem foi Jesus ainda, né? Por exemplo, tem religiões que pregam que Deus é castigador, É, né? Deus Tipo, punitivo. É. ensina o amor através da dor, né? Através da dor. E a gente ainda está nesse paradigma, através do Tu sofrimento. sabe que tu tá falando lá no primeiro bloco lá de neurociência, né? Tem um, tem um conjunto de brasileiros da FGV que eles têm um livro que é o Neurobusiness, né? Que acho que foi um dos primeiros movimentos do Brasil dos professores da FGV que estavam estudando isso, escreverem alguma coisa, né? Tanto é que a Aham. FGV criou um mini pós-MBA nisso. E aí tem ela tá fora agora, tá fazendo mestrado, doutorado, que é a Andréa Paiva. E ela é uma das primeiras do Brasil a escrever sobre neuroarquitetura, falando como a Interessante. arquitetura do ambiente influencia no comportamento, produtividade. Então, ó, tá, todo mundo meio que já sabe disso. Mas aí ela vem fazer um estudo em determinadas igrejas e templos para mostrar como aquela arquitetura ali, a impostação de determinado tipo de som ou até iluminação, ela cria uma sensação de inferioridade e rendição a algo quase inacessável, né? Então, esse conceito de um Deus em que eu sou uma pessoa muito errante, em que eu tenho que passar uma longa trajetória de vida num caminho assim quase inalcançável de bons hábitos e de moralidade para talvez um dia acessar esse ser externo superior, o qual eu sou completamente impuro, né? E não tenho Pecador. direito a acessar ele, né? E não posso acessar direto. Eu preciso passar pela doutrinação e por intermediários, né? Não tô aqui querendo causar polêmica aqui, Precisa de um mas salvador. Precisa de um salvador, né? eu Salvador e eu sou indigno, né? De acessar, né? Então, assim, tem muito disso, infelizmente. Aí, imagina, se a pessoa acredita nisso, capaz que ela não vai trazer isso para os relacionamentos, né? É o arquétipo, é o próprio arquétipo do amor envolvido com isso. Porque se Deus é amor, como é que eu vejo Deus, Uhum. né? Como é que eu enxergo essa figura? Jesus, né? Então, isso, eu vi uma live esses dias, não sei se você segue o Piero Tavolazzi, né? Não, Que ele faz as lives lá de manhã, que é fé inabalável, né? E aí ele tá dizendo sobre essa fé em Deus, e daí até o Jorge Coutinho tava fazendo a live com ele, e o Jorge fez uma pergunta, ele falou assim, e o que você tem para dizer que tem pessoas que têm dificuldade, né, dessa fé inabalável, de acreditar que existe um Deus que, né, que nos ama tal. Ele falou assim, ó, isso também tem a ver com a própria dinâmica de pai, né? Porque Deus é pai, né? Ó, a gente já liga, Deus pai, né? Ah, sim. Aí, se a pessoa tem uma memória, tá, de que ela não teve um pai amoroso, né, um pai protetor, um pai cuidador, então como é que ela vai acreditar que existe um pai amoroso que vai cuidar dela? Então, às vezes, é uma pessoa que já vai ter dificuldade também com a própria fé, de se ligar ao espiritual dela, sabe? Porque ela é a mesma coisa que uma pessoa que foi traída, ela teve um impacto emocional, ela foi traída. Ela criou uma crença de que todo homem é fiel, entendeu? Que o homem não presta, que sempre vai existir traição. Então, a pessoa que teve um impacto ali, que de repente uma relação com um pai que não foi amoroso, que não foi carinhoso, que teve problemas, ela vai projetar isso. Talvez ela nem está, é inconsciente, né? É bem inconsciente. Então, Isso às é vezes, muito forte. Tu falou, é uma programação. Eu com a minha filha, embora meus pais nunca teve um. Claro, assim, se foi minha mãe, meu pai que me apresentou Deus, enfim, né? Eu lembro que eu acreditava nele, rezava e tal. Mas quando minha filha nasceu, eu tinha muito isso. Eu serei o cara que vou apresentar, entendeu? Eu que vou rezar. Eu já tinha, assim, ninguém me pediu, mas eu já tinha isso como uma missão minha, sabe? Tenho eu aham. que apresentar. Se um dia vai seguir ou não, mas pelo menos vou apresentar, sabe? Até que eu sou o chatão que puxa com ela a oração e tudo mais. Ela sabe meu pai, tem que rezar com meu pai. Eu vou dormir com meu pai rezando. Então já é um hábito dela, mas tu vê, isso é muito forte, né? A gente nem se dá conta como por que tem que ser eu.
não podia ser a mãe dela, por exemplo, que tem lá suas crenças e tudo mais, né? Pode Por ser, que, é um por que que eu, programinha. A gente não por tem que que eu, consciência de por que que eu programinha. avoquei para mim esse papel, como se fosse uma responsabilidade unicamente paternal, né? Ninguém botou isso em mim, mas é o chipzinho que a gente nem imagina que está produzindo, né? É. Mas aí eu acho que é um paradigma que a humanidade vai ter que também evoluir, né? De que a exclusão tem que incluir a polaridade do feminino como criador, porque o amor ele é tudo, ele é tudo. Jesus vem mostrar isso. Eu acho que é isso que ainda falta ter mais consciência de integrar, porque se a gente for voltar na história, a mulher ela foi sim excluída desde o princípio lá. Por quê? Porque lá na história de Adão e Eva não foi a mulher que escutou a serpente e ela foi e convenceu Adão. Então, inconscientemente, parece que já vem uma crença aí, inconsciente mesmo, de que, pô, a mulher chegou, né? A mulher acabou com tudo, porque através dela, o Adão também, né, caiu na dela e perdemos o paraíso. Entende? Exatamente. E aí, o que que acontece? Você veja, isso é uma coisa na minha cabeça, tá? Quando a gente Tá. vai para a história de Jesus, né? Começa que, assim, Jesus não teve mulher, né? Daí tem toda Tem, tem, aquela tem a outra versão de Jesus que casou, que morou na Índia. daí tem aquela versão, pô, será que Maria Madalena era ou não era? Ou Jesus é um espírito muito evoluído, não tinha mais essa necessidade? Ou Ou ele antes já dos foi 33 integrado no Jesus viveu masculino e como homem, feminino? né? Tem também Hã? ou até antes dos 30 e poucos, se ele teve uma vida como homem, né? Normal, né? E depois É, ninguém sabe, né? a gente não sabemos, mas de repente já é uma coisa que até veio da própria religião, entendeu? Pô, vamos tirar a mulher daqui, sei É, lá, vamos não dar sabemos. vamos deixar a pureza, né? A Eva já acabou com o paraíso, né? Então, não sei, eu não sei. Se é bem a verdade, esse é só um pensamento. De repente, Jesus é tão integrado no masculino e feminino que não tinha essa necessidade, né? Eu acho que não, né? Pode ser. Não Acredito que sei, não. não sei. Eu não Mas, enfim, imagino, pensando assim, numa visão reencarnacionista, eu não imagino que Jesus teria feridas emocionais para trabalhar a infância dele, né? é, Já vem com um nível de consciência e despertar tão grande que é dali esse, pra frente, sabe? é, também compactua aí desse Mas tu sabe entendimento. que, se a gente for pela neurociência, olha que interessante. O Pedro Camargo, para mim, é o melhor autor brasileiro, que foi o primeiro cara que escreveu sobre neuromarketing, mas sei lá por que ele é meio esquecido. Outros vieram depois dele, e esses outros ganharam statusinhos mais pop, né? Mas o Pedro Camargo tem um livro, ele tem Biologia do Consumo, ele tem um livro interessante, Compro Sim, A Culpa é dos Hormônios, que é só um tratado de neuromarketing feminino. Ele mostra Olha, todos os ciclos de compras das mulheres com base no ciclo de compras hormonais, com base na menstruação. Muito interessante. Essa historinha de pegar um produtinho, chamar de rosa e dizer que é feminino, ele mostra que isso é mito, né? Mas enfim, ele é um cara notável. E aí ele vai falar lá, ele pesquisa muito sobre a biologia do consumo. Que ele fala assim que a primeira fase da neurociência, bacaninha, que todo mundo descobriu que tem 3 cérebros, tá legal, mas vamos para a segunda fase, que é a fase da biologia do consumo, ou a biologia do comportamento. Entender que aham, são os neurotransmissores, entender que é a macrobiótica que vai mandar no cérebro, que vai mandar no comportamento, sabe? Então ele já está na fase que ele chama neuromarketing 2, né? Tem gente que ainda está lá no primeiro, falando só dos 3 cérebros e achando que está arrasando, sabe? E aí ele vai falar o seguinte, sei lá de onde que ele tirou esse estudo, mas é bem interessante, que a mulher, lá desde a fase do Paleolítico, a mulher, olha só que interessante, como a gente é inútil, nós homens agora, tá? Vou trazer isso como crítica nossa. E a gente se acha os caçadores históricos, tá? Comprovado arqueologicamente que a mulher não só caçava junto com o homem, então não tinha essa história, ficou na caverninha lá esperando o macho alfa voltar, não. Ela caçava junto e ela ainda estocava alimento. ah, é? Ela caçava e ele ainda é inteligente. Então a gente mal caçava. Então, então, assim, historicamente houve uma ruptura cultural que inferiorizou a mulher, sim, né? Mas lá no nosso DNAzinho ancestral, a mulher estava lado a lado. Lado a lado. E talvez até em posição superior. Porque se tem 4 bilhões de neurônios a mais, por óbvio que tem mais consciência, que tem mais conexão, que tem mais tudo, né? Mas em algum momento da história, lamentavelmente, a gente meio que apaga esse papel que a mulher foi mais relevante e resolve inferiorizar ela por alguma coisa, né? Mas assim, pegando pela neurociência, a mulher estava lado a lado, estocava, caçava, cuidava e ainda coletava. Interessante, eu não sabia A disso. bicha era superior, tem jeito. E isso está no DNA. Então, assim, por isso que eu digo assim, esse empoderamento feminino deveria ser um movimento do reconhecimento feminino, entendeu? Um Reconhe- auto-reconhecimento.
Esse poder está dentro Uma dela. reconexão, né? É, reconexão. O poder está dentro dela e mais, ela tem mais. Porque as conexões neurais dela são maiores. Tanto é que, por exemplo, se for ver um homem que sofre um AVC, talvez não volte a falar. Com muita fisioterapia. Com muita. Fica aquela coisa torta, sabe? Mulher sofreu AVC, ela volta a falar. Porque ela, no sistema dela de comunicação e nos lóbulos aqui, ela tem um duplo sistema de comunicação. Então, ou seja, a comunicação dela, por natureza, é maior, é mais desenvolvida e é mais antiga que o homem. Então, é interessante. Por isso que a Eva convenceu Adão, né? Por isso que ela persuadiu muito bem. Agora, será que ela persuadiu errado? Muito bem. Mas sabe, talvez porque ela... por quê? Porque a polaridade feminina, ela tá mais ligada ao aspecto emocional, né? E a gente sabe que o nosso cérebro, ele tem o hemisfério direito é o lado emocional, o hemisfério esquerdo é o lado racional, né? Analítico, lógico. Então, talvez essa capacidade aí, né, dupla, né, de usar o emocional, o racional, essa comunicação fica, né, mais eu noto o seguinte, não sei só se... que também só que às vezes tem muitas mulheres que também não estão conectadas com essa polaridade do feminino, entende? Apesar de em essência ser, né, e o próprio cérebro. Eu vejo assim, de modo geral, assim, as mulheres são muito mais buscadoras em termos de transformação pessoal do que os homens, né? Ainda a gente vê pelas turmas, assim, geralmente quando eu ia fazer um curso era eu e mais um e o resto é o harém lá, né? Então, assim, a gente vê que as mulheres, elas são mais buscadoras e elas são também mais abertas à espiritualidade, de uma forma mais universal, certo? Pode ver que acho que porque tem a ver com o emocional mesmo, né? E porque a polaridade feminina tem a ver com a vulnerabilidade. E o homem precisa trabalhar isso, né? Que ser vulnerável não é ser fraco, né? Pelo contrário, né? Pelo contrário. Aqueles livros da Brené Brown são maravilhosos, né? Aquele que ela fala sobre a coragem de ser perfeita, né? Ele faz todo aquele teste, mostrar que as pessoas de sucesso são as pessoas que... Sucesso num sentido sistêmico, né? Sucesso no sentido, assim, de equilíbrio, não sucesso só o financeiro, né? Trabalhavam muito bem a sua vulnerabilidade no expor, no acolher e no integrar isso aí, né? Sim. Mas, olha só, eu acho 2 horas e 40, de tudo... Você rende papo, hein? 2 horas e 40, você rende papo, hein? Eu falei pra você ontem, falei, olha, você é palestrinha, eu sou palestrinha também. Isso que eu tava tentando ficar quieto aqui, né? Mas a neurociência é um assunto inesgotável. Eu acho que é gostoso demais falar sobre isso. Eu adoro também. Mas eu acho que o segredo tá nisso, sabe? Tá na integração dessas duas polaridades. O amor é os dois. Não é só o acolhimentinho, o sim. Também tem a ver com o não. Você perguntou do abusivo, né? Tem que saber. É que a pessoa, quando ela é carente quando ela não se integrou, ela é carente e ela começa a aceitar. Ela aceita porque ela se sujeita, na verdade, né? Ela se sujeita àquilo porque em algum aspecto aquele outro representa uma força que ela não tem dentro dela, né? Que a pessoa não tem dentro de si, né? Então tá em desequilíbrio. Então, eu acho que... Só que também eu acho que isso é um conceito muito pessoal, né? O que é um relacionamento saudável ou abusivo. Eu acho que isso é muito pessoal. Eu acho assim que hoje existe um excesso também desse termo abusivo, certo? Eu acho que estão abusando do abusivo. Eu acho que assim, ao primeiro atrito tudo virou abusivo, sabe? Também acho que não é por aí, né? Mas óbvio que bom que assim, existe esse movimento também de... Eu acho que abusivo é tudo aquilo que não tem respeito, né? Tudo que não tem respeito. Você não... E assim, mas a partir do momento que eu não aceito o outro como ele já não tem respeito, né? Porque para mim, amar, além de ser entregue leveza, para mim, amor é isso. Amar é ser livre para ser quem eu sou e amar é deixar o outro livre para ser quem ele é. Né? Só que aí entra uma questão, né? Do ego, de valores e tal. Só que assim, não quer dizer que eu vejo o outro como ele é, que eu aceite, que eu concorde e que eu queira ficar com ele, né? Porque aí a gente entra num outro conceito, olha só, que é compreender e concordar, que são coisas distintas. Eu posso ver tudo que tem ali, eu vejo tudo, eu até compreendo, mas eu não concordo, porque o concordar tem a ver com meus valores, né? E eu sempre também digo uma coisa em termos de relacionamentos. O que afasta as pessoas não são as diferenças, são os valores.
Porque diferente todo mundo é. Todo mundo é. Agora, quando os valores não estão alinhados, sabe? É muito difícil. É muito difícil. É Ó, bem difícil. a gente vai encerrar em 3 horas, pelo visto, aqui, que já tá caminhando. Mas agora eu quero que tu dê alguns spoilers. Fala pra gente do teu trabalho, como é que são as tuas mentorias, tipo a Aline, quem quiser te procurar para constelar, como é que tu tá hoje atendendo, enfim, fala um pouquinho do teu trabalho, como é que a gente pode encontrar ele. Eu tô canalizando tudo o meu trabalho para o online, realmente. Até por conta a constelação também tem um software online, a gente constela com bonecos, né? Eu vi que tem pessoas que estão fazendo grupo até online já, o Hilário Trigo faz, cada um na sua casa com a câmera, porque é não local, né? Então é tudo realmente online. Pode entrar comigo em contato ali pelo direct, né? E eu E também sobre tô. esse teu treinamento, tem data aí? Então, isso aí tá em desenvolvimento, tá em projeto, mas eu também vou lançar esse ano ainda, né? Porque assim, É para 2020, então. Você é é tranquilo. aquilo que eu te falei, né? Eu sou o avatar transformado. Então, assim, a gente sabe assim, compilar tudo que a gente fez, transformar isso num método, é preciso não trazer só a minha experiência, né? Mas Sim. a experiência de outras pessoas junto para ver algo que realmente, porque assim, eu sou muito responsável, sabe? Porque eu acho que a coisa não é assim, né? Você lidar com o ser humano e com as emoções, Sim, né? sim, sim. Eu acho que a gente tem que ser congruente, né? Tem que ser congruente. Então, mas eu tô desenvolvendo, né? Tô nesse projeto, vou lançar esse ano. É algo online mesmo, treinamento, pretendo falar da reprogramação do paradigma do amor, né? Esse relacionamento consigo mesmo, co-criar mesmo né, um relacionamento com o outro. Mas antes, como eu falei, sem um relacionamento bom comigo, não existe relacionamento com o outro. E vai sempre existir projeção, e aonde tem projeção não existe verdade, né? Vai ter sempre sofrimento. Então, Uhum. é isso. O pessoal pode me buscar aí por direct, né? A gente conversa. Eu também tô para desenvolver uma ficha de pré-aplicação para a mentoria, tá? Até para levar, às vezes, assim, um pouco menos de tempo. Vou começar com o meu canal também no YouTube para colocar muitas coisas assim, por exemplo, tudo isso que eu expliquei da constelação é coisa que a gente acaba tendo que explicar pessoalmente quando vai ter um contato direto, né, com o cliente. Então, assim, também é bom porque isso todo mundo já tem acesso lá, né? E é aquela coisa, né? Propósito primeiro a gente gera valor, né? A gente tem que gerar valor, a gente está aqui para servir e consequência a gente é automático, né? As pessoas, a gente começa a atrair, né? Quando a gente e esse negócio do amor não é só nos relacionamentos não, quando a gente encontra, a gente se reconecta a esse amor, a gente se, né, se integra, o amor não é só no relacionamento, o próprio propósito, sabe? Eu sinto que desde que essas transformações quando começaram a acontecer, foi quando eu realmente comecei a me reconectar, talvez, com o meu propósito. Não que tudo que a gente viveu já é propósito. Tudo é propósito. Mas é aquele sentimento, sabe? Assim, poxa, o que realmente, qual é o meu talento? Qual é a minha paixão? Né? Então, o amor não tem a ver só com os relacionamentos, mas é esse relacionamento com o próprio propósito. Ele começa a se revelar cada vez mais, sabe? Essa mentoria que tu falaste que tu vai abrir para aplicação, ela é individual, ela é em grupo? É Como é que individual. tá? Por hora individual. Uhum. Show, show. Então, esse semestre já tem a mentoria garantida. Sim, sim. Aí, isso aí, Pode me procurar, que é a mentoria quântica sistêmica do amor, né? Na verdade, assim, eu faço um trabalho que eu uno isso tudo que eu falei, entendeu? É física quântica, é constelação, é trabalhar o desenvolvimento pessoal nos 4 pilares, físico, mental, emocional, espiritual. Eu também gosto, trabalho muito com os moduladores quânticos, não sei se você deve conhecer a Fisioquantic, né? Também é uma coisa que eu usei, né? Uso ainda. Também é bem legal para equilibrar essas polaridades aí, porque tem alguns moduladores que trabalham fisicamente essas frequências. Ah, tá, entendi. Um conjunto de coisas aí. Uma dica para finalizar, antes da gente fechar de vez aqui. O que tu daria de uma mini dica de melhoria para aquele casal que tá meio assim, nesse confinamento? Uma coisinha para os dois fazerem juntos? O que tu Eu daria de até, ideia? eu até trouxe aqui o livro, ó, porque eu pensei, o Gama vai acabar me perguntando de algum livro. Ah, não, isso é a penúltima pergunta. Será que penúltima ia ser a Então eu penúltima? já fui esperta, ó, Ah, eu muito vou bem. usar as duas. Ela é Olha, atemporal, viu? Tá à frente do tempo.
uma coisa que ajuda muito, além disso tudo que a gente falou, relacionamento é comunicação. Tudo no universo é comunicação, certo? Comunicação é o quê? Transferência de informação. Mas toda comunicação, ela envolve uma linguagem, né? Tá. E quando se fala de amor, existe uma comunicação do sentir. A própria comunicação do amor, que é uma comunicação não verbal, né? Mas ela se expressa de maneiras. E aí é esse livro aqui, Cinco Linguagens do Amor. Esse aqui para mim, eu acho que é um livro essencial, porque o que acontece, né? Eu tenho um videozinho que eu falo disso até. É igual assim, uma pessoa que nasce no Brasil fala português, uma pessoa que nasce nos Estados Unidos fala inglês. Ou seja, o ambiente determina a linguagem, né? Então, assim somos nós. O nosso ambiente familiar determinou, construiu as nossas linguagens de amor, né? E aí a gente se une em casal, num relacionamento, e a gente já tem um conceito do que é amor e como eu me sinto amado. Qual é a linguagem que eu me sinto amado? E o outro tem a linguagem dele. E aí a gente entra num relacionamento e quer o quê? O ego, né? Que é que o outro fale comigo na minha linguagem e eu me comunico na minha língua, né? E aí a gente fica no amor egoísta e se eu não vejo o outro se comunicar comigo na minha língua, eu não me sinto amado. Então é como se eu estou num relacionamento que eu só falo português, o outro só fala inglês, ele pode falar para mim o dia inteiro, I love you, I love you, I love you, I love you, mas para mim não faz diferença, eu não entendo aquela língua, então eu não me sinto amado, entende? Exatamente. E aí as 5 linguagens do amor, elas falam, as 5 linguagens são palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toque físico. Isso, né, isso foi ali um conceito ali do autor que ele chegou. O pessoal vai ver que também o teste dele é bem tranquilo de fazer, então a pessoa... Tem um teste, tem na internet esse teste também, é bem legal, porque assim, por exemplo, né? Todo mundo tem, em algum nível, as 5 linguagens, mas existe a nossa linguagem primária, né? A secundária, tipo assim, existe uma hierarquia. Por exemplo, o meu, né? Eu descobri que é tempo de qualidade, o segundo é toque, o meu último, acho que o meu último é presentes. Então, para mim, o tempo de qualidade, eu me sinto amada quando eu tenho tempo de qualidade, quando o outro dá o tempo dele, entende? O toque, para mim, hoje eu sei, né? Porque teve momentos que eu era... inclusive, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, né? Será que você é um analfabeto do amor e não sabe? Boa, Porque eu boa. era analfabeta do amor. Eu era analfabeta. Eu não sabia de nada. Eu não sabia nem me comunicar, na verdade, assim, sabe? Eu tinha uma dificuldade muito grande, eu não sabia dar carinho, eu não sabia nem dar e nem receber amor, sabe? Eu não tinha... Muito pouco. Eu acho que talvez o tempo de qualidade eu meio que dava para o outro, mas eu também cobrava, entendeu? Então era bem conflituoso, sabe? E quando a gente descobre as linguagens, por exemplo, se eu sei sei lá, que o Thiago, o dele é atos de serviço. Então a maneira como ele se comunica é com atos de serviço, né? Ele é fazendo alguma coisa. Se eu sei que essa, e a minha é tempo de qualidade. Se eu quero me comunicar com ele na minha linguagem, não é que ele não vá valorizar, ele até valoriza, mas não é a maneira como ele mais se sente amado, né? Aí a pessoa, sei lá, um tem atos de presentes e o outro não. Aí o marido chega lá com um monte de presente para a esposa e ela não se sente amada. Ele chega com presente, mas, sei lá, chega em casa e vai assistir televisão, ela quer mostrar alguma coisa para ele, um vídeo, ele não presta atenção, ela quer conversar, ele não presta atenção. Ele pode dar o presente que for. Aí começa aquela coisa da cobrança, né? Achando, porque você é ingrato, você não me reconhece, você não me valoriza. Porque, eu dava presente, a fulana não valoriza, né? E a mulher reclamando, mas ele não... Aí o que acontece? Conflito. Porque um não fala a linguagem do outro. Mas quando a gente está no amor, não do ego, o que a gente faz quando você encontra uma pessoa que não fala a tua língua? Você se esforça. Sim. Você vai fazer um esforço ali, né? Você começa a se comunicar por gestos. Aí, normalmente, a gente não fala assim, né? Tirando, assim, normalmente, né? Você não fala assim, eu não quero nem saber. Ele que aprenda a falar português. Se quiser falar comigo, vai ter que falar em português. Senão eu não entendo. Se vira. Né? Sim. Se vira. Não é isso que a gente faz. A gente não tem compreensão, a gente começa a se interessar, começa a buscar palavras em inglês, o outro já começa a tentar entender alguma coisinha em português. Assim deveria ser no amor, na linguagem do amor. Eu teria que observar como é que é a maneira que o outro se sente amado, entendeu?
Uhum. Fazer uma lista mesmo, né? No livro ele dá vários, cada linguagem de amor tem, no final do capítulo, ele dá umas dicas ali. E aí você vai percebendo. E aí, só que é óbvio que para se comunicar numa língua que não é a tua, precisa, é desafio às vezes, né? Porque é como você aprender uma segunda língua. Mas quando existe amor verdadeiro, é entrega, É, entendeu? Não é tá, sofrimento. tá disposto, né? Tem que estar É entrega. É sofrimento quando? Quando eu tô no amor do ego. Que eu quero que o outro, aí para eu fazer alguma coisa pro outro, é sofrimento. Então, assim, a dica que eu dou, acho que uma coisa assim bem, é entender as linguagens do amor. É entender as linguagens do amor e começar a se comunicar com o outro na linguagem dele, sabe? Muda. É, se não me engano, o preço do livro é tão acessível que, sei lá, um Big Mac venenoso paga o livro, sabe? Tipo, R$ 29,90, É. 30 e poucos reais. Né? E é um livro pequenininho também. Aí você pode aí, ô galanzão, você dá pra sua mulher o livro aí, ela joga na sua cabeça, já sabe que presente não é. Já vai Tem que fazer um. ser os dois, né? Os dois É, têm que ter não, os consciência, né? dois tem que ler. Aliás, lê primeiro, depois presenteia. Mas sabe o que é engraçado? Às vezes daí você pode pensar, ah, tá, mas daí, sei lá, minha mulher não vai ler, ou meu marido não vai ler. Aí você tem que, óbvio, ter a compreensão, só que aí você tem que estar no amor, não que cobra. Porque aí entra o gatilho da reciprocidade, né, Gama? Entra o gatilho da reciprocidade. A gente começa a perceber. O ser humano, ele se sente quase que numa dívida quando ele recebe do outro alguma coisa que realmente tem valor para Uhum. ele, né? Eu lembro que eu vi um vídeo do Érico Rocha, ele falando que a criança, sabe, É o não filho precisa dele. ensinar É do reciprocidade. filho dele, né? Ele foi muito bom, Do né? filho dele. Ele fala da festa de aniversário, né? Você não Isso, precisa isso. ensinar reciprocidade para a criança. Entendeu? Ele fala que ele fez a festinha pro filho dele, sei lá, bem pequeno, assim, sei lá, 2, 3 aninhos. E a criança lá, e suado e não sei o quê. E no final da festa, aí, você gostou? Gostei, pai. Amanhã vamos fazer uma para você. É, não, isso que é. Amanhã vamos fazer uma festa para você. Ou Sabe seja, que o gatilho da hoje, reciprocidade é muito grande. hoje quando eu busquei Muito a forte. Fernanda na mãe dela, não sei que eu falei, daqui a 2 semanas é Dia das Mães, tal, né? Então, vamos fazer um cartão pra tua mãe, aquela coisa toda, né? Aí a Fernanda, e eu já vou fazer um no Dia dos Pais. Não, calma, filho, sei lá, é agosto, fique tranquilo, né? Tem tempo isso. E já começando a botar o rol. E tu vai ganhar isso, eu vou te dar isso, isso de presente. Tipo, a coitada na lealdade dela, eu senti, não, já que eu vou fazer pra minha mãe, eu também tenho que fazer pro meu pai. Sabe? Tipo assim, não, nem relaxou, coitada, né? Eu pensei, olha só, né? Que Mas, barbaridade. mas é reciprocidade, né? Não, é Você não bonito, precisa né? nem ensinar. É, Então, isso é o bonito, sabe? Porque talvez você pense, ah, mas o outro não sabe. Mas começa a fazer você. Começa a fazer você, sim. né? E se o outro não responde, não fica no egoísmo. E agora eu vou fazer A uma outra brincadeira, percebe. por exemplo, entre aspas, né? O eu, Maurício, a gente já se conhece há, sei lá, 6 anos, por aí, né? Então, é aquela sociedade de amizade que virou irmandade, né? Uhum. A gente brinca, e aos poucos eu aprendi a linguagem do Maurício e vice-versa, né? Então, assim, Sim, hoje a gente está muito bem, é muito complementar, assim, a nossa é, comunicação. é na relacionamento de amizade também. Todo relacionamento tem as linguagens. E é aquilo que eu te falo, não é um esforço, mas é também se colocar no lugar do outro, né? Como é que funciona para ele? Por que daquele dia eu falei, putz, nem entrou ou entendeu errado, né? Porque o Sim, filtro dele talvez seja diferente. E custa eu aprender o filtro? Custa nada, pô, né? Ao contrário, sim. talvez custe a relação não aprender, né? Talvez o custo seja a relação, às É. vezes, até, né? Ou não aprender. Então, isso é imprescindível a Mas pessoa. olha, eu acho que assim, ó, a maior parte dos relacionamentos acabam por essa questão da linguagem. Porque a pessoa não se sente amada. Porque não. Mas o outro tem atos. Se você conversar com um, ele vai falar, não, mas eu fazia isso, 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 ela não me dava valor. Ah, você vai conversar com o outro e falar, ah, mas eu fazia. Quer dizer, não tem congruência, porque tem a ver com as linguagens. E, Então, e, isso eu acho aquilo que eu que. falo, e a carga de valor que a pessoa não deu, né? Supostamente, que a outra esperou que desse por conta exatamente dessa comunicação, né? Já até estou falando ontem, tem aquele estudo do 7, dos 93, do como, né? Mas isso eu acho que de entender como é o filtro do outro, isso é É, vital, né? E aí a vai para linguagem as sociedades, vai para as gerências, vai para tudo, né? E- para tudo, trabalho, para tudo, na verdade. E é incrível, quando você percebe ali as linguagens, você começa a fazer a relação, a vida dá uma mudada, assim, sabe? Eu hoje, nossa, em termos de relacionamento é muito diferente. Eu entender qual é a minha linguagem,
né? Primeiro é um se conhecer, precisa entender a tua linguagem. E também começar a observar qual que é a linguagem do outro, sabe? Isso é uma relação saudável. Porque aí você começa a fazer por entrega mesmo, sabe? Não é esforço, não é sofrimento. E aí flui. E o mais bonito é o quê? Que isso é o belo do amor, né? A gente passar a aprender mais linguagens. A gente vai estar crescendo e não passar a vida inteira com uma linguagem e não sair daquilo ali, né? Impondo, né? Eu Esperando acho que as que pessoas se adaptem, né? é o que a gente falou de que, na verdade, independente, por exemplo, eu fiz lá o teste, eu tenho a primeira, a segunda e tal, mas o importante é que eu aprenda, eu desenvolva todas, porque talvez, sei lá, o meu marido tenha a primeira dele, atos de serviço, a segunda é palavras de afirmação, mas, sei lá, na minha relacionamento com outras pessoas, com meu pai, com a minha mãe, é outra linguagem. Então, se eu souber falar todas as línguas, eu vou ter bons relacionamentos. Eu vou ter bons Exatamente. relacionamentos. E eu vou só tá crescendo, porque eu vou estar. Porque, assim, as linguagens têm a ver com as experiências, né? Eu vou estar experienciando coisas diferentes, eu vou estar crescendo. Então, isso é o bonito também, né? A gente sair, a gente não se limitar. Quer dizer, eu posso ser tudo, todas as linguagens. Em algum momento eu vou exercer mais uma, em algum outro momento mais outra, né? Não, o pessoal curtiu bastante. Rolou bastante coraçãozinho nessa dica final. Eu vou fazer Não, isso vale. no Eu vou YouTube dizer. lá uma série desse livro aí, falar de cada uma delas. E o que não é, isso vale a pena. Olha, É. um minutinho para a gente praticamente fechar. Deixa eu te Meu, agradecer. Aquela palavrinha mais batida, mas verdadeira pro dia de hoje. Gratidão aqui. gratidão Por eu tudo foi. que tu doou aqui. Tenho certeza que vai voltar exponencialmente. O pessoal aprendeu muito contigo. Vou fazer todo o esforço para gravar direitinho essas 3 lives amanhã e depois te subir esses vídeos, tá? Porque tem muito conteúdo rico. E a gente pensou em falar em Covid, e se falou em Covid, lembra que eu te falei? Deixa fluir, deixa a coisa rolar, né? Pouco, né? Muito pouco. Não, É que independente de Covid ou não, esse tema ele é eterno, né? então, ó, parabéns, porque assim, Gratidão. tu tá transbordando conhecimento, então que bom que tu veio para online, porque tá mais que pronta para isso, né? E essa live de 3 horas aqui só é a prova, né? Um verdadeiro webinar. Webinário. E quando a gente faz o que ama, a gente não cansa, né? Tá aí super Não. inteiro, cheio de energia. Talvez pudesse Quanto até mais falar se muito dá, mais. quanto mais se dá, mais se tem. É fluxo, né? É fluxo. Então, brigadão, tenho certeza. Ó, quem tá Obrigada a aqui, você pessoal, agradece pela aqui, pessoal. oportunidade. Obrigada a Agradece todos ela. que Vai acompanharam. seguir a Maiara a partir de agora. Tenho certeza que já segue. Se não estão seguindo, vão seguir. E tomara que a gente consiga fazer outras lives e ter aquela no YouTube colaborativa, que ela vai ser muito legal, viu? Vamos. Gratidão a todos que acompanharam, ficaram até o finalzinho aí. Obrigada mesmo. Estou muito feliz. Como eu falei, eu adoro fazer isso, né? Compartilhar. Compartilhar é ato de amor, né? Então, a gente tem que se concentrar no dar, né? Amar é isso. Amar é dar. Automaticamente a reciprocidade, o fluxo, ele volta, né? Aí é a lei da atração. Verdade. Ó, vai cair agora, mas brigadão. Fiquei bem feliz. Gratidão a todos. Uma boa noite e bom descanso Boa aí. noite, bom descanso, um bom dia. Um bom dia a todos. E até um próximo conteúdo Tchau. com a Mai, pessoal. Tchau, tchau, hein? Beijo, tchau. Obrigada, Tchau, tchau. Tchau, tchau.